Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre aposto e vocativo. Então, já pega o caneta e o caderno para fazer as anotações necessárias e entender de uma vez por todas o que é aposto e o que é vocativo. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para que muito mais pessoas entendam o que é aposto e o que é vocativo. Então vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre aposto e vamos ver, em primeiro lugar, o conceito teórico do que é aposto. E aposto é o termo de caráter nominal que é unido a um substantivo, a um pronome ou a outras expressões equivalentes. E a sua função é ampliar, resumir, explicar ou mesmo desenvolver o significado do termo ao qual se refere. Mas de maneira bem objetiva, e traduzindo tudo isso, aposto é um termo acessório, ou seja, eu posso ou não usá-lo e mesmo assim a minha oração vai ter sentido. Isso porque a função sintática de aposto não é tão essencial na compreensão da análise sintática. Portanto, entendamos o seguinte: aposto é uma expressão que, se eu quiser, eu posso descartar e ainda assim o enunciado terá sentido. Então vejamos este exemplo. Roberto, o melhor vocalista do ano, sairá da banda em breve. E aí eu percebo que a expressão o melhor vocalista do ano é um aposto, uma vez que se eu retiro esse elemento aí da oração, eu terei Roberto sairá da banda em breve. E ainda assim terá sentido na oração. Portanto, a expressão o melhor vocalista do ano é um aposto, e nesse caso é um aposto explicativo, uma vez que está explicando quem é Roberto. E observe que o aposto explicativo, em geral, ele será separado por vírgulas, mas ele também pode ser separado por travessão. E em alguns casos ele também pode vir após 2 pontos. No entanto, é necessário lembrar que aposto não tem verbo. Ou seja, para que seja apenas aposto, a expressão que a gente estiver analisando não pode conter verbo. Já neste outro exemplo diz o seguinte: a população estava indignada com José, atual prefeito da cidade. E observe que aí a expressão atual prefeito da cidade está especificando quem é José. E nesse caso eu terei um aposto especificativo, uma vez que eu estou especificando quem é José. Não é um José qualquer, mas é o atual prefeito da cidade. Então, nós já temos aí 2 tipos de aposto, que é o aposto explicativo e o aposto especificativo, que alguns chamam de aposto especificador. Já no exemplo seguinte, nós temos: os médicos citaram os melhores remédios para o problema, repouso e alimentação saudável. E nesse caso, eu percebo que a expressão em destaque repouso e alimentação saudável está enumerando quais seriam esses melhores remédios. Nesse caso, então, eu tenho o aposto enumerativo, que alguns também chamam de aposto enumerador. E o aposto enumerador ocorre justamente quando nós temos uma enumeração. E por fim nós temos alunos, professores, coordenadores, todos estão ansiosos. Observe que a expressão todos está resumindo os elementos que haviam sido citados antes: alunos, professores e coordenadores. E aí eu tenho o que nós chamamos de aposto resumitivo, que também é chamado de aposto resumidor, uma vez que apresenta um resumo de algo que havia sido citado antes. Então, essa é a ideia de aposto. São elementos que vão servir para ampliar, resumir, explicar ou mesmo desenvolver o significado de uma expressão a qual estiver se referindo. Ok? E agora nós vamos ver o que é vocativo. E vocativo é o termo ou expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor. Em outras palavras, vocativo é um chamamento, ou seja, é com quem você está falando. E o detalhe é que o vocativo sempre vai ser separado por vírgula, como a gente vai ver nos exemplos. E o primeiro exemplo diz o seguinte: Larissa, traga a tarefa concluída. Observe que a expressão Larissa, que está destacada, é um chamamento, ou seja, é um vocativo. É a essa expressão que a gente faz o chamamento. Larissa, nesse caso, deve ser separado por vírgula, pois na língua escrita formal, a gente separa os vocativos por vírgulas, até mesmo para evitar confusão, não é? Evitar o que nós chamamos de ambiguidade. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link do vídeo sobre vírgulas, para que você entenda a necessidade de usar vírgulas diante de um vocativo, para não confundir o vocativo com um outro termo, ok? No segundo exemplo, nós temos: traga a Larissa a tarefa concluída. E observe que aí Larissa está no meio. Nesse caso, o vocativo está no meio. Se o vocativo estiver no meio,
a gente separa o vocativo por duas vírgulas, uma antes e outra depois, ok? Já no último exemplo nós temos: traga a tarefa concluída, Larissa. E o vocativo aí foi para o final. Do mesmo modo, o vocativo vai ser separado por vírgula. E aí, a vírgula ocorre antes do vocativo. Então, a gente já percebeu aí a diferença entre o que é vocativo e o que é o aposto. Enquanto o aposto é uma expressão que pode ser facilmente descartada, o vocativo é uma expressão que serve como um chamamento. E nesse caso, o vocativo vai estar sempre separado por vírgula. Lembre-se disso. E agora que a gente já conceituou o que é aposto e o que é vocativo, vamos praticar. Então, classifique sintaticamente as expressões destacadas a seguir. E agora eu sugiro que você pause o vídeo, tente responder sozinho, e daqui a pouco você retorna para ver as respostas, tá bom? E aí, respondeu? Então vamos ver as respostas. Na letra A nós temos: viajamos por 3 países, França, Alemanha e Itália. E a expressão destacada aí é França, Alemanha e Itália. E nesse caso eu tenho qual função sintática? E aí? Nesse caso é um aposto. Uma vez que eu tenho aí um aposto enumerativo, ou mesmo aposto enumerador, está enumerando quais são esses 3 países aí, que é França, Alemanha e Itália. Portanto, é um aposto. E aqui vale citar o seguinte: nós vimos no conceito de aposto que vai ser sempre uma expressão que amplia, resume, explica ou desenvolve um termo anterior ao qual está se referindo. E é justamente isso que está ocorrendo com França, Alemanha e Itália. Está enumerando a palavra países. Nesse caso, portanto, é um aposto. Já na letra B nós temos: Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone na história da humanidade. E nesse caso, a expressão em destaque, o inventor do 14 bis, exerce qual função sintática? E aí? É um aposto. É um aposto explicativo nesse caso, uma vez que está explicando quem é Santos Dumont. Portanto, aposto. Já na letra C, nós temos: nunca deixe de tentar, meu filho. Opa, aí eu tenho um chamamento, não é mesmo? A expressão meu filho, nesse caso, então, é um vocativo. Muito bem, o vocativo é sempre um chamamento. Não importa se está no início, no meio ou no final da frase. A única coisa que importa, então, é separar por vírgula. O vocativo deve ser separado por vírgula. Como nós estamos vendo aí em nunca deixe de tentar, meu filho. O vocativo meu filho está separado. Na letra D, nós temos: o cliente, o vendedor, o gerente, ninguém assumiu o prejuízo. Observe que a palavra ninguém aí está exercendo a função de aposto. E nesse caso é um aposto resumidor, uma vez que está resumindo as outras expressões anteriores, que é cliente, vendedor e gerente. Ok? E na letra E nós temos: meus amigos, estudar é preciso. Observe que a expressão em destaque aí, meus amigos, também é um chamamento. E se é chamamento, é um vocativo. E mais uma vez o vocativo está separado por vírgula, como manda a regra, ok? E por fim, na letra F, nós temos: eles moram em Barcelona, cidade do interior do Rio Grande do Norte. Observe aí que cidade do interior do Rio Grande do Norte, que está em destaque, é um aposto. E nesse caso é um aposto especificativo, porque está especificando qual Barcelona é. Se é Barcelona da Europa ou outra Barcelona. E nesse contexto é Barcelona do Nordeste, do Rio Grande do Norte, ok? Então é aposto especificativo ou ainda aposto especificador, que é a mesma coisa, tá bom? E esta foi a nossa aula sobre aposto e vocativo. E eu espero que você tenha entendido a diferença entre o que é aposto e o que é vocativo. No mais, muito obrigado e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para que muito mais pessoas entendam o que é aposto e o que é vocativo.